Uma família é um grupo de pessoas unidas pelo sangue. Uma igreja é uma família unida pelo sangue e pelo sacrifício do nosso Salvador, Jesus. Aqui é um lugar para todos. Estamos aqui por você e para te conectar a esse amor que nos faz verdadeiramente livres. Vivemos uns pelos outros, adorando a Deus, seguindo a Jesus, compartilhando o amor e servindo as pessoas. Venha fazer parte da nossa família. Eu queria que você pudesse agora, em nome de Jesus, preparar seu coração para a palavra. E eu queria que você fechasse seus olhos e que você se desconectasse de tudo, em nome de Jesus, que possa de alguma forma estar atrapalhando você, de você verdadeiramente se entregar e se preparar para esse momento, aonde nós vamos receber a semente da palavra de Deus. Então feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós vamos agora, Senhor, aprender um pouquinho da Tua palavra. E que agora, Senhor, o Senhor possa preparar os nossos corações. O Senhor já tem ministrado na minha vida, mas agora, Senhor, que o Senhor possa continuar, Senhor, a ministrar a mim e às pessoas que agora vão estar ouvindo. Espírito Santo de Deus, visita cada casa. É o Senhor que convence as pessoas, ó Pai. Que eu possa ser simplesmente um instrumento do Senhor nessa noite, para levar fé, para levar esperança, Senhor, para cada casa. Obrigado, Senhor, por tudo. Usa-me, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu confesso para os irmãos que eu estava com o coração muito apreensivo para essa noite. Quando a gente fala dessa responsabilidade de pregar num culto de Páscoa, para mim ela tem um peso muito forte. Porque na verdade a Páscoa, ela simboliza todo o cristianismo. A palavra de Deus inteira, ela reflete para esse momento, aonde nós celebramos a morte e a ressurreição, a vitória de Cristo sobre o mundo pecaminoso. Nós louvamos o Senhor porque através da ressurreição de Cristo, de Ele não estar mais pregado naquela cruz, é que hoje nós podemos dizer que nós temos vida, que hoje nós temos a esperança da vida eterna. Então existe uma responsabilidade em mim para que eu possa transmitir isso que tem um peso muito grande para o cristianismo. E eu comecei a pedir para o Senhor para que pudesse me dar uma palavra, para que nós pudéssemos de alguma forma ser tremendamente usados por Ele, para poder impactar a minha vida e poder impactar também a sua vida. Primeiro eu queria começar explicando aquilo que realmente significa Páscoa. Talvez você já sabe, né, o significado dessa palavra. Talvez você vai ouvir pela primeira vez, mas eu tenho certeza que você nunca mais vai se esquecer. A palavra Páscoa, ela significa passagem. E apesar de nós comemorarmos a morte de Cristo nesse dia de Páscoa, e nós falamos que é a Páscoa, na verdade ela começou há muito tempo atrás, antes de Jesus.
Na verdade, quando o povo eles estavam presos, quando eles estavam no Egito, o povo começa a clamar a Deus para que eles pudessem sair daquele momento de escravidão, porque eles estavam escravos numa terra que não era a terra deles. E eles começaram a ser perseguidos ainda mais por o Império Egípcio, pelo medo que eles tinham do povo de Deus crescer e através do crescimento de muitas pessoas, pudesse de alguma forma eles se rebelarem. Então eles começaram a apertar ainda mais, escravizar ainda mais o povo. E diante dessa escravidão, eles passaram por umas dificuldades muito grandes. E eles começaram a clamar a Deus para que eles pudessem sair desse momento de prisão e que pudessem ter a liberdade. E nisso Deus levanta um homem, você conhece a história. Deus levanta Moisés, do qual Deus trabalha na vida de Moisés. Depois de muito tempo, Moisés, ele sai do Egito, fugido, porque ele tinha matado um egípcio. E nesse processo que ele vai para o deserto, ele começa a crescer no Senhor. Ali ele constitui uma família, até chega um momento em que Deus entrega para ele a missão de resgatar o povo da escravidão do Egito. E ele vai, e quando ele vai lá, Deus dá para ele a possibilidade dele poder libertar através de sinais. E alguns sinais vai junto com Moisés. E ali 9 pragas são instituídas no povo egípcio, para que pudesse, através das pragas, amolecer o coração de Faraó, para que eles pudessem libertar o povo dessa escravidão. E as 9 pragas foi insuficiente para amolecer o coração dele. Por algum momento ele até ficava com o coração amolecido. Ele ficava com o coração preparado para libertar o povo, mas logo ele endurecia novamente seu coração e não permitia que o povo pudesse sair da escravidão. Até que chega a 10ª praga. E a 10ª praga era muito forte, porque simbolizava a morte dos primogênitos, de todas as pessoas. O filho mais velho de cada casa iria morrer. E o filho primogênito, para essa época, tinha um peso muito especial. Era aquele filho que realmente era o mais amado e do qual tinha muitos privilégios, porque ele era o filho mais velho. Era o filho que, na morte do pai, iria ficar com o comando de cada família. E aí vem uma palavra dizendo isso, e Deus entrega para Moisés aquilo que o povo de Deus precisava fazer para que essa 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, não viesse sobre o povo de Deus, mas somente sobre o povo egípcio. Então a ideia era a seguinte: tinha que ser matado um cordeiro e derramar o sangue desse cordeiro. E esse sangue seria colocado nas portas e seria pincelado nas portas. E aonde existia o sinal daquele sangue, o anjo da morte que iria passar sobre aquele lugar não levaria o filho mais velho, o primogênito, iria salvar o primogênito. A morte de um cordeiro e o passar do sangue sobre a casa ia livrar aquela casa de ter a morte do seu primogênito. E assim foi. E naquele dia, aquela carne daquele cordeiro era para ser preparado um alimento, do qual o Senhor chamou, daquele momento, chamou de Páscoa. E assim aconteceu. Passou o anjo da morte, aonde estava pintado as portas com o sangue. Nada aconteceu naquela casa. Mas no povo egípcio, que não sabiam disso, que não tinha fé em Deus, tiveram a morte dos seus primogênitos, inclusive a morte do filho de Faraó. E isso fez com que o povo pudesse ser libertado. Um cordeiro morreu, um sangue foi aspergido sobre a porta, e o sinal daquele sangue poupou a vida do primogênito e trouxe a libertação para aquele povo. Porque depois da 10ª praga, que Faraó amoleceu o coração, que permitiu para que o povo pudesse sair e continuar e seguir a sua jornada pelo deserto rumo à terra prometida. Aí foi instituído a festa da Páscoa. E nessa mesma época, aonde todos os anos era comemorado a Páscoa, que foi que Jesus, na sexta-feira, ele foi entregue, ele foi morto numa cruz, e no domingo ele ressuscitou, cumprindo com as escrituras, diante de tudo aquilo que estava escrito na palavra de Deus, que foi escrito por profetas, cumprindo aquilo que estava escrito, dizendo que o Senhor ia ser morto, ele ia ser entregue por nós, mas ele não ia permanecer morto, mas ele ia ressuscitar. E nós estamos aqui
depois de muitos anos, continuando a tradição daquilo que o Senhor entregou para nós, celebrando a Páscoa, celebrando o nosso Cordeiro, que foi Jesus, que foi morto na cruz, e o sangue dele, precioso sobre as nossas vidas, nos libertou da morte, dando para a gente condição de hoje nós podemos dizer que nós temos vida, e que nós fomos libertos, e que hoje nós temos a garantia da nossa terra prometida, da vida eterna com o Senhor. Glória a Deus por isso, glória a Deus. E eu queria dizer aqui para vocês algumas coisas que o Senhor tocou no meu coração, como sendo algo importante que está envolvido nesse tempo, nesse dia, para que possa, em nome de Jesus, tocar seu coração. E a primeira coisa que eu vejo aqui, é que o Senhor, ele não foi preso, ele não foi capturado, ele não foi levado à força para a cruz. O Senhor se entregou na cruz por nós. Olha a diferença. Talvez isso possa falar para você assim, você possa sentir o seguinte: que diferença faz se ele foi preso ou não, se ele foi à força ou não para a cruz? O que importa é que ele foi, e ele foi crucificado, e ele não permanece morto, mas ele vive. Tem uma diferença, porque na verdade tudo aquilo era um plano do Senhor para as nossas vidas, e ele se entrega por nós. Eu lembro do texto que nos últimos momentos, quando Jesus sobe para orar, e ali chega o traidor já prepara tudo para que Judas, para que pudesse entregar Jesus, e aí chegam os guardas no momento em que Jesus estava ali junto com os discípulos, e ele vai levar Jesus para pudesse passar pelo todo o processo da crucificação. Logo daí Pedro, ele se levanta, e ele vai, pega a sua espada e corta a orelha do soldado, e naquele momento ali, Jesus, ele repreende Pedro, porque na verdade, tudo aquilo que estava acontecendo era cumprimento de uma palavra, de uma profecia, de algo que o Senhor já tinha sido escrito por Deus, que iria acontecer pela redenção de toda a humanidade. E Jesus, ele vai e cola a orelha daquele soldado, e ele se entrega nas mãos do soldado, e ele vai como um cordeiro mudo, calado, para que pudesse ser sacrificado no nosso lugar. Então, primeiro, Jesus, ele foi entregue por nós. Em Gálatas capítulo 1, verso 4, diz assim: o qual deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Segunda coisa, a maior foi esse momento de se entregar na cruz por nós, revela para a gente uma maior atitude, a maior demonstração de amor de Deus e de Jesus por cada um de nós. Tem um versículo que é o texto áudio da palavra de Deus, que está em João 3,16, e toda a palavra está fundamentada nesse versículo. A Bíblia inteira se fundamenta-se nesse texto, do qual João escreve a seguinte palavra vindo de Jesus. Ele escreve aquilo que Cristo disse. Ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, aqui está o resumo de toda a palavra. Aqui descreve o tamanho do amor que Deus tem para comigo e para com você. É tão grande, é tão imenso esse amor, do qual Ele se entregou por amor a mim e a você. Esse momento de cruz, esse momento de crucificação, revela o tamanho do amor de Deus por cada um de nós. E nós louvamos o Senhor por isso. E a terceira coisa que eu vejo aqui, é que se o Senhor Jesus apenas tivesse sido entregue na cruz, e Ele não tivesse sido ressuscitado, em vão seria tudo isso, em vão. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 17, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecereis nos vossos pecados. Então aqui o apóstolo Paulo, numa carta que ele escreve aos Coríntios, ele diz isso, ele faz essa referência da importância do Senhor ter sido ressurreto, dele voltar novamente à vida, vencer a morte, porque se isso não tivesse acontecido, somente a entrega, não daria para nós a credibilidade, a justificação, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, em nome de Jesus, todo
tempo, todo momento desse final de semana do qual nós temos celebrado, ele é extremamente importante para as nossas vidas, que vai desde o momento em que Jesus se entrega para que ele pudesse ser julgado, para que ele pudesse ser pregado naquela cruz e entregar a sua vida por nós, e depois no domingo, quando ele é ressurreto. Jesus não está pregado numa cruz, ele vive. Glória a Deus por isso, ele vive. E essa atitude de Jesus, dele ter se entregado na cruz e ele ter ressuscitado, ele trouxe algumas consequências para nós. E eu queria aqui ficar com duas consequências, duas coisas boas, dois presentes que o Senhor deu para a gente através dessa atitude. A primeira, ele deu para a gente, em nome de Jesus, a possibilidade de, através da cruz, através do derramar do sangue de Jesus, nós resolvermos o nosso passado. Porque foi através da crucificação e a morte de Cristo na cruz que nós pagamos o nosso preço, a nossa dívida que nós tínhamos com o pecado. A Bíblia diz em vários textos, a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. Em Romanos capítulo 3, verso 23, diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória do Senhor. Ou seja, nós estamos condenados por conta do nosso pecado. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele já é um pecador, porque ele é um mentiroso, porque todos nós pecamos. Mas através da morte de Jesus, foi cancelado toda a culpa que existia sobre a nossa vida, sobre o pecado. Nós não tínhamos condição de pagar essa conta, e alguém resolveu pagar essa conta por nós, e foi Jesus, o Filho de Deus, do qual veio para esse mundo através de uma virgem, que viveu 30 anos aqui, que dedicou seus 3 anos para que pudesse trazer ensinamentos através de milagres, trazendo conhecimento e com grandes sinais mostrando que ele era o Filho de Deus, para que nós pudéssemos hoje ter a certeza no nosso coração que através da sua morte, o seu derramar do seu sangue, hoje nós podemos ter vida, hoje nós podemos ter a garantia de nós podermos ter vida, porque a dívida que nós tínhamos com o pecado foi paga através de Jesus. Jesus é o nosso cordeiro que foi imolado, que foi entregue, e nosso cordeiro que deu a sua própria vida para morrer no nosso lugar. E nós louvamos e engrandecemos o Senhor por isso. O nosso passado fica resolvido quando nós entregamos nossa vida para Jesus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos todas as nossas falhas na cruz com Cristo. E a segunda coisa que ele traz para a gente, como um grande presente, tem a ver não mais com o nosso passado, mas tem a ver com o nosso futuro. Porque através da ressurreição de Cristo, o Senhor possibilitou que nós pudéssemos ter hoje a esperança da vida eterna. Essa palavra esperança, talvez ela nunca esteve tanto na moda como nesses dias que nós temos passado. Nós estamos vivendo um momento de desesperança, onde as pessoas, diante de uma pandemia, têm vivido e sofrido coisas que nós nunca sonhamos que um dia nós iríamos passar. Pessoas que estão com medo, receosas por conta desse vírus, não porque existe a possibilidade de tirar deles o sopro da vida, mas porque não existe uma esperança de uma vida após essa vida terrena que nós vivemos. Mas para aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que entregaram suas vidas na cruz com Cristo, que tiveram a sua vida resolvida através da morte e o derramar do sangue de Jesus, existe em nós a esperança da vida eterna. A nossa vida ela não se finda quando o sopro de vida é retirado de nós aqui nesse tempo terreno, do qual a palavra de Deus diz que nós estamos aqui para ser provados e aprovados. Aprovados para que nós possamos sim, verdadeiramente aceitar Jesus e esse sacrifício de Cristo por nós, para que nós pudéssemos ter a esperança da vida eterna. E é isso, esse é um presente que Deus nos deu. Eu sei que é um momento muito difícil para cada um de nós. Não é fácil a gente lidar com a separação, quando chega a morte perto da nossa casa. Nós passamos isso com o meu pai recentemente. A dor ainda é evidente nas nossas vidas. Mas existe uma diferença. Hoje o choro que nós temos diante da morte, daquilo que nós vivemos no final do ano passado, com a retirada do sopro de vida do meu pai, hoje é transformado numa saudade, porque ele faz falta nas nossas vidas.
mas existe em nós a esperança que Ele está num lugar onde Deus separou, e porque Jesus venceu a morte, e Ele vive, deu condição para que nós possamos, depois desse tempo aqui, poder viver com Ele, de eternidade a eternidade, num lugar onde não existe choro, onde não tem coronavírus, onde não tem câncer, onde não tem doença, onde não tem escassez, para que nós possamos viver uma vida graciosa, abundante, num lugar onde o Senhor separou para nós. E hoje essa esperança é o que nos move. Independente do momento que você talvez está vivendo hoje, irmão, em nome de Jesus, tudo que você passa nessa vida é temporal, porque existe em nós a esperança da vida eterna, e eterno é para sempre, não é um período. O que nós passamos aqui é um curto período da nossa vida, que alguns podem há 40, 50, 60, talvez 80, talvez até 100 anos. Mas o que é isso diante de uma vida eterna, que foi nos dado como esperança dessa vida eterna, através da vitória do Senhor Jesus sobre a morte? E eu queria aqui deixar alguns textos para que a gente possa refletir, que valida essa palavra. Em João capítulo 11, verso 25 e 26, disse assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E eu vejo aqui algo bem importante, porque a última frase desse versículo é uma pergunta, do qual Jesus está perguntando para mim e para você nessa noite. Olha só, existe aqui a promessa, que na verdade, porque Jesus ressuscitou, porque Ele é a ressurreição, existe para nós a garantia da vida eterna. E ainda que a gente morra nesse mundo, nós viveremos. Mas ele termina com uma frase, e a frase é o seguinte, ele diz assim: crês tu isto? Crês tu isto? E eu queria deixar exatamente essa pergunta para que você possa refletir. Você crê nisso? Porque só os que crerem, só os que realmente entregaram a sua vida para Jesus, é que podem viver a promessa da certeza de uma vida que nós iremos viver pela esperança da vida eterna. Isso só pode ser para aqueles que acreditam, que creem. Agora, essa palavra crer, muitas vezes no nosso português, ela acaba tendo um significado muito pobre, porque nós entendemos muitas vezes, quando a gente lê na palavra de Deus, que diz que nós temos a necessidade de crer, dá a impressão no nosso português que essa palavra está condicionada em a gente acreditar. E eu sei que você acredita na existência de um Deus, eu sei que você acredita naquilo que aconteceu no passado, que está descrito e comprovado, em que sinais existe sobre essa história do qual hoje nós celebramos a Páscoa. Eu sei que você crê nisso, só que simplesmente acreditar é insuficiente para que você verdadeiramente possa tomar posse dessa promessa, que aqui está descrita, do qual separei duas, de muitas que estão atreladas ao sacrifício de Jesus na cruz e à sua ressurreição, que aqui é o perdão dos nossos pecados, que está fazendo referência ao nosso passado, e a esperança de um futuro de vida eterna com Ele. Mas é muito mais do que simplesmente nós acreditarmos. Nós precisamos, em nome de Jesus, nos posicionarmos. O crer aqui é você acreditar nisso, você aceitar nisso e você começar a pautar a tua vida aqui terrena, para que você possa mostrar que isso é uma verdade na sua vida. Quando você revela através de atitude, da sua maneira de viver, você reflete a imagem de Cristo, significa que você está crendo e que você está direcionando a sua vida diante daquilo que você acredita. O grande problema é que tem muita gente que só crê, mas a vida dela não condiz com aquilo que ela diz que ela acredita, porque está vivendo uma vida longe da presença do Senhor, vivendo uma vida infelizmente pautada no pecado. E eu queria aqui, em nome do Senhor Jesus, eu queria que você repensasse nisso, que essa frase que está descrita aqui, do qual Jesus disse: crês tu nisto? Isso é uma verdade para você? Que você possa refletir e pensar. E Deus está dando uma oportunidade para você, nessa Páscoa, do Senhor Jesus ressuscitar na sua vida.
Porque talvez um dia ele já foi presente, vivo ele estava em você. Mas você permitiu que o pecado matasse essa fé que existia em você, dessa crença que impulsionava a sua vida. E hoje talvez você não consegue, apesar de acreditar que Jesus é tudo isso que aqui nós falamos, você não está direcionando a sua vida, as suas atitudes não convêm com aquilo que você diz. Mas hoje é um presente. A Páscoa simboliza um presente para a gente. Hoje Jesus, ressurreto, vivo, Ele está aí com você através do Espírito Santo do Senhor. Ele está batendo na porta do seu coração, dizendo para você: acredita nisso. Mude, tome uma decisão na sua vida hoje. Muda a sua maneira de viver. Faça valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz e tudo aquilo que Ele viveu por mim e por você. Em nome de Jesus, pensa nisso. Eu falando sobre isso, vem uma lembrança. E eu já falei várias vezes aqui na igreja, mas esse é um momento que a gente precisa relembrar, e eu queria pedir permissão para você para lembrar. Eu lembro aqui daquele filme do Resgate do Soldado Ryan, do qual um soldado estava na guerra e já 2 irmãos dele haviam falecido. E o governo, o exército da época, ele resolve se compadecer com essa mãe que ia perder os 3 filhos na guerra. Então é montado um pelotão e um capitão vai na guerra para buscar esse soldado para devolver para a mãe. E ele vai, e o pelotão vai e começa a procurar em todos os lugares, e quando encontra eles são surpreendidos com o exército inimigo e todos morrem, inclusive o capitão. E somente sobrevive desse pelotão o soldado que havia sido resgatado. Depois o filme para aí com a morte do capitão e aparece ele no cemitério, já velho, o soldado Ryan. E ele podendo ali falar com o seu capitão, como se estivesse falando com o morto. E ele começa a expressar tudo aquilo que ele fez na sua vida. Ele começa a fazer uma recapitulação da sua vida, dizendo: capitão, eu fiz de tudo. Assim como você me disse nos seus últimos segundos de vida, dizendo que eu deveria fazer com que minha vida pudesse valer a pena, eu fiz de tudo para poder valer a pena o sacrifício de vocês, de cada soldado, de você, capitão, que foi para a guerra simplesmente para me resgatar. Aqui está minha família, que ele pode comprovar isso. Existia no coração daquele soldado uma responsabilidade diante de um sacrifício que muitas pessoas fizeram para que pudesse ser resgatado, para que ele não morresse na guerra, mas para que ele fosse salvo na guerra. E eu vejo isso no mundo espiritual, exatamente a postura e o comportamento que nós precisamos ter diante do sacrifício de Jesus na cruz. Jesus entregou a sua vida por mim e por você. Agora cabe a nós fazer com que esse sacrifício possa fazer valer a pena na nossa vida. Por isso, irmão, em nome de Jesus, que você possa abrir seu coração, que você possa ser responsável por esse sacrifício, ter responsabilidade de tamanho presente que o Senhor nos entregou, entregando a vida dele, de Jesus na cruz. E que você possa fazer valer a pena através das suas atitudes, cada gota de sangue de Jesus que foi derramado na cruz, cada gota, cada chibatada que Jesus levou nesse processo de crucificação, que você possa ter responsabilidade sobre isso, porque foi o seu pecado, o meu pecado, que foi lançado na cruz com Cristo. O Senhor Jesus não tinha pecado, Ele morreu em prol do nosso pecado. Ele era o Cordeiro sem mácula, Ele era perfeito, mas Ele foi entregue na cruz para que pudesse pagar a nossa conta. Então por isso que você possa ter responsabilidade com esse sacrifício, e que em nome de Jesus, que você não possa crer somente de boca, mas você possa crer através da sua atitude. Em nome de Jesus, guarda essa palavra no seu coração. E eu queria orar com você nessa hora, em nome de Jesus. Daqui a pouco a gente vai para a ceia, e a palavra de Deus diz desse momento e a responsabilidade que existe nesse momento, porque esse momento aqui reflete a Páscoa. Os últimos momentos de vida de Jesus com os discípulos antes da ressurreição, antes dele ser entregue na cruz, ele estava numa mesa como essa na Páscoa, comemorando e celebrando a Páscoa, e dizendo aquilo que significava cada elemento. E ali tem uma palavra, do qual o apóstolo Paulo replica essa palavra, dizendo para a gente
que nós precisamos nos analisar para ver se nós estamos realmente preparados e somos responsáveis para poder comer desses elementos que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus que foi vertido na cruz. Talvez, irmão, você precisa tomar uma decisão. Talvez hoje o Senhor está agindo de grande misericórdia na sua vida, dando oportunidade para que você possa consertar a tua vida, para que você possa se encher agora da alegria, do pecado perdoado, para que possa ser retirado de você toda a culpa, e para que você possa agora, mesmo diante do momento talvez difícil que você está vivendo, começar a nascer em você a esperança da vida eterna. E o Senhor está dando isso de presente para você, em nome de Jesus. Depende de você. O Senhor está tocando na porta do seu coração. Quem abre é você. E que você assim possa fazer nessa noite a minha oração, em nome de Jesus. Aqui está o fundamento da vida cristã. Esse momento de Páscoa que nós celebramos é tudo aquilo que mostra e revela aquilo que nós cremos e acreditamos. Em nome de Jesus, abre seu coração, permita que o Senhor possa falar com você. E eu queria que você, aonde você estiver, em nome de Jesus, que você pudesse fechar seus olhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hoje é dia de ressurreição. Hoje é dia de ser estabelecido novas alianças. Hoje é dia de consertar aquilo que está errado. Hoje é dia de nós fazermos aquilo que é certo para poder valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Não olha para nada agora. Olha para você. Começa a pensar. Começa a trazer como verdade o momento que você tem vivido na sua vida. E tome decisões. Abre seu coração. O Senhor quer ressuscitar no seu coração nesse dia, em nome de Jesus. Permita isso. Permita isso. Que você possa viver uma nova vida a partir de agora. Permita isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça isso agora. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Ó Pai, a responsabilidade minha como teu servo nessa noite é grandiosa. Pai, meu coração se enche de alegria de poder estar aqui sendo um representante do Senhor para levar essa palavra do qual fundamenta-se toda a nossa fé cristã. Pai, mas em nome de Jesus, essa palavra ela pode fazer toda a diferença e mudar vidas, mas ela pode também ser simplesmente palavras, solta ao vento. Não depende daquele que fala, mas depende daquele que ouve. E agora, Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que é o Espírito Santo que nos convence, que o Senhor possa estar em cada casa agora, Senhor, porque o Senhor é fiel. E que em nome de Jesus, que o Senhor possa estar, Senhor, mudando, ó Pai, pensamentos nessa noite. Ó Pai, que pessoas possam, Pai, em nome de Jesus, estar realmente recebendo, ó Pai, o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Que pessoas que diziam que simplesmente acreditavam, Senhor, em tudo aquilo que aqui foi narrado, possam decidir hoje que a sua vida vai refletir o tamanho do amor que o Senhor teve por cada um de nós, dando seu Filho para que morresse numa cruz. Pai, em nome de Jesus, muda a vida, muda histórias. Que aqueles que agora estão comigo aqui, Senhor, nessa oração, possam abrir a porta do coração e que possam celebrar com muita alegria, Senhor, esse momento, nesse dia tão especial que nós celebramos a Páscoa. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor está conosco. Obrigado porque eu creio, Senhor, que milagres aconteceram nessa noite. E talvez não foi um paralítico que andou, um cego que viu, ou alguém que estava passando e padecendo por um câncer que foi curado. Mas o maior de todos os milagres, eu creio, Senhor, que vai estar acontecendo neste momento, quando uma alma se rende ao Senhor, quando uma alma aceita o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Obrigado, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, por esse dia e pelo sacrifício de Jesus na cruz e pela sua ressurreição vencendo a morte. E através desse sacrifício, dessa ressurreição, nós podemos dizer aqui que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.